Olá, meus irmãos, passando hoje neste domingo, dia 4 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. O Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 1, versículo do 29 ao 39. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, que estava de cama com febre, logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levava a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí." E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Meus irmãos, o evangelho desse quinto domingo do tempo comum é maravilhoso. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. O que significa reino de Deus e como perceber que ele está acontecendo e que o tempo já se completou? Estamos lendo o Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 1, versículo do 29 ao 39. E vamos observando as ações de Jesus e suas palavras. Elas nos mostram na prática o que significa reino de Deus agindo em nosso mundo. Jesus mostra também que o tempo está completo. Meus dias correm rápidos e se consomem. Não há mais o que esperar. Deus já está no meio de nós e está enfrentando o poder demoníaco que se abate sobre o ser humano. Chegou a hora em que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. É preciso arruinar o poder do demônio e desfazer as bases de seu império maldito. E Jesus age. Terminando o ofício na sinagoga naquele sábado, Jesus se dirigiu à casa de André e Simão com Tiago e João. A sogra de Pedro estava acamada com a febre e Jesus logo a curou. Houve intercessores que falaram com Jesus a respeito da febre daquela senhora. Jesus a tomou pela mão, levantou-a e a febre a deixou. E ela, após ser curada, pôs-se a servir. Assim somos nós, libertos e curados por Cristo, nos pomos a servir nossos irmãos e irmãs. No fim do dia, quando terminou o sábado, muita gente veio à casa de Pedro com doentes e possessos para serem curados e libertos. Jesus curou muitos deles, diz o Evangelho de São Marcos, mas não a todos. Marcos não está apresentando um Jesus milagreiro, ocupado em curar doentes e libertar possessos. Ele o faz para mostrar que o tempo se completou e que o reino está próximo. Ao demônio e ao homem cabe o prodígio, milagre somente a Deus. Assim como milagre, Jesus demonstra quem ele é, o Filho de Deus. Ele mostra quem ele é e qual é a vontade do Pai em relação a tudo o que diminui o ser humano. Ele não é um milagreiro que vai curar a todo mundo. Ele curou muitas pessoas para mostrar que a doença deve ser curada. Ele libertou muitos possessos para mostrar que o ser humano não deve ser dominado e diminuído pelo mal.
Ao contrário, deve ser sadio, plenamente humano, livre e integrado na sociedade e na sua igreja. Jesus está sempre se opondo ao poder do demônio e foi para isso que veio. Foi para isso que eu saí, diz ele, indicando que saiu do seio do Pai e de sua casa em Nazaré para uma missão. Não podemos, de modo nenhum, imaginar que havia tanta gente possessa, espumando e rolando pelo chão. O Evangelho de João nunca fala de gente possuída pelo demônio. São Marcos fala e bastante, para indicar que Jesus veio combater o poder demoníaco. E quem está com ele deve fazer a mesma coisa. Doenças e situações desumanas fazem parte do nosso dia a dia. Ora, na primeira leitura de Jó, capítulo 7, versículo 4, 6 e 7, e Jó que o diga. No entanto, anunciar o Evangelho é para mim uma necessidade que se impõe, de São Paulo na sua segunda carta, na sua segunda leitura, primeira carta a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 19, 22 e 23. E Jesus começa a sua missão anunciando o Evangelho de Deus, que consiste em mostrar que o reino está próximo e que o tempo se completou. Jesus não curou a todos os doentes, deixou alguns para nós juntamente com alguns possessos. Ele mesmo disse: pobre sempre tereis. Então, o trabalho da igreja continua nesse mundo, porque o ser humano tem a sua liberdade, pode escolher o bem, pode escolher o mal. Nós estamos aqui para escolher o projeto do Pai. Deus abençoe você, para que aí, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 146: louvai ao Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.